Tiago, capítulo 5, versículo 13, na primeira parte. Está alguém entre vós aflito? Ore, só isso. Ó Deus, nós te agradecemos por esta direção que o Teu Espírito Santo nos dá, porque nem tudo está perdido. O Senhor está, ó Deus, conosco e é o nosso pastor, ainda que passemos pelo vale de sombra de morte, o Senhor está conosco e não, ó Deus, devemos temer o mal, mas olhar para Ti, confiar em Ti, e com certeza a vitória vem. E assim, ó Pai, nós Te agradecemos por esta, aleluia, certeza, aleluia, e que nenhuma aflição venha nos fazer, ó Deus, esquecer e desanimar, perder a fé no Deus do impossível, no Senhor dos senhores e no Rei dos reis. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não podemos deixar, né, a realidade da vida, né, assim de lado, mas compreender a razão, o sentido de todas as coisas. Não significa que o fato de sermos agora cristãos, que nos voltamos para Deus, que não vamos enfrentar situações difíceis na vida, mas graças a Deus que em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Que nenhum de nós venha entender o Evangelho de maneira errada, pensando assim: eu vim para a igreja para esquecer dos meus problemas, vim para a igreja porque eu sei que agora eu só vou falar de riqueza, eu vou viver agora de sombra e água fresca. Não, Deus nos chama para ser valente, para ser corajoso. Ele nos deu um espírito de coragem para lutar, e a vitória é certa. Pode vir as lutas que vierem, mas Deus é maior, e a palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que aflição, que situação difícil é maior? Não vamos ficar olhando para estas coisas, mas vamos crer no Senhor, que é maior do que tudo isto, né? Aleluia, louvado seja Deus. E para que a gente não fique pensando: eu queria viver no tempo passado, que no tempo antigo era melhor do que hoje. Aqui nesse contexto, né, do capítulo 5 de Tiago, diz assim, versículo 10: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eles enfrentaram muitas pelejas, mas nos deixaram um exemplo, se manteram fiéis. Eis, versículo 11, primeira parte: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Não, sofrimento não, eu só quero pensar em coisas que são assim, né, de prosperidade, de riqueza, pensar nessas coisas, não, eu não quero. Mas a Bíblia diz: eis que temos por bem-aventurados, sejam felizes, benditos, abençoados, aqueles que sofreram. Mas sofreram por qualquer coisa? Sofreram pela causa do Mestre. Lembra que os discípulos presos, eles ficaram alegres porque eles estavam passando por toda aquela situação por servir a Jesus. Então eles se sentiram assim, né, alegres, porque aquele tipo de sofrimento não era porque eles estavam praticando mal, ele estava sendo preso porque fez alguma coisa, roubou, matou, não. E todos aqueles que querem viver de maneira piedosa vai sofrer perseguições.
Todas as pessoas na história humana que pensaram no bem de todos, pensaram em coisas assim que favorecem as pessoas, elas são eliminadas. Todo mundo se levanta contra esta pessoa. Lembra de Jesus? Foi o mal que Jesus fez? Mas Jesus atrapalhava, porque era os interesses escusos, né? Coisas que pecado. Então Jesus não veio comprometido, incentivando o erro, o pecado, a iniquidade. Jesus veio falar a verdade, anunciar o que é do Senhor, e dizer para que o povo se arrependam, para que abandone, né, a vida errada. Mas aqueles que tinham lucro e ganho e vantagens com o pecado, combinaram, se reuniram e decidiram: ele tem que morrer, ele está nos atrapalhando. E assim fizeram. Arranjaram testemunhas falsas, mentiram, tudo em fora de tempo. E até mesmo Pilatos disse: não vejo culpa neste homem, porque vocês estão trazendo ele até a mim? E então perguntou: vocês querem que solte quem? Que era costume de soltar um, né, da véspera da Páscoa. Aí estava lá o ladrão preso, né, Barrabás. Vocês querem que solte quem? Jesus, eles escolheram o quê? O bandido. Solte o bandido. Mas o bom, o que é que vocês querem que faça? Depois que trataram ele daquela, torturaram, bateram, aí começaram a fazer a população, aquela massa, né, gritar: diga, crucifica, grita bem alto aí, crucifica, crucifica. E assim fizeram. Mas que mal que Jesus fez, que mal. O Pilatos disse: que mal este homem fez, não vejo nele culpa alguma. É assim, toda na família. A pessoa na família que cuida, não gosta de mentir, não gosta de coisa errada, não gosta de falsear. Esta pessoa na família encontra aqueles que gostam de coisa errada e é tratado mal no trabalho também. Pessoa que quer andar honesto, obedecer, cumprir com as suas obrigações, isso aí cai fora. Que isto não aconteça, né, de maneira alguma em nosso meio, que todos nós estejamos pensando de uma mesma maneira: agradar a Jesus, servir a Jesus, não mentir, não roubar, não fazer coisas que desagradam ao Espírito Santo do Senhor. Mas aqui está a advertência, né, para que a gente entenda o sentido da palavra de Deus. Então aqui está nos ensinando que sofrer por causa do nome de Jesus se considere bem-aventurado. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Glória a Deus. Então vamos tomar por exemplo estes que vieram antes de nós e que deram até a sua vida para que hoje nós fôssemos livres, nós hoje possamos exercer a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Então a Bíblia está aqui nos ensinando que quando chegar a hora difícil, como eu sempre digo, né? Espere pelo melhor, mas esteja sempre preparado para o pior. E na hora que as coisas piorarem, não é para: ai, que coisa estranha, eu nunca vi isso, eu nunca passei por isso. Não, o crente não é para pensar desta maneira, e nem para ficar também imaginando assim: eu vou desistir, eu estou a ponto de desistir da fé, eu estou pensando em voltar atrás. Não, o crente não é. Se é do Senhor, se nasceu de novo, nada vai separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Aleluia, porque o Senhor, Ele foi até o fim na sua missão e nos amou de tal maneira que se entregou na cruz para nos salvar e nos redimir.
Glória a Deus. Então, se nós somos discípulos do Mestre, nós vamos viver como ele viveu, sendo fiel até o fim. E a Bíblia diz: sede fiéis até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. E por que nós devemos, então, na hora que a tribulação aparecer, devemos tomar como lema, né? Transforme a sua preocupação em oração. Vamos dizer junto? Transforme a sua preocupação em oração. Glória a Deus. Aleluia. Transforme a sua tribulação em oração. Quem não tem Jesus, não tem o Espírito Santo, se desespera, porque não há nenhuma saída. Mas Jesus é a nossa esperança. E quando o mal começa a querer nos atacar, querer tirar o nosso equilíbrio, o que a gente tem? A arma poderosa: oração. Dobre o joelho. Ali então, coração volta-se para o Senhor e Ele responde às orações. Então existem aqui dois aspectos positivos, e também devemos alertar sobre o aspecto negativo. Vamos falar primeiro de coisas positivas, né? Olha o que a oração faz. Duas coisas positivas, para que a gente não despreze isto. E isto é uma coisa que tem sido deixada assim, em segundo plano e até terceiro, né? Não somente aqui, em todos os lugares assim do mundo. Quando tem momento festivo, hoje vai ser dia de conferência, vai ser dia de congresso, e aí todo mundo se arruma, ali todo mundo ensaia, todo mundo quer se apresentar, quer mostrar, e tem muita gente, vai sair na foto, vai ter recepção, vai ser um momento assim, que vai ser bem aquele impactante, forte, mas naquele momento que não tem holofote, não tem assim banda de música, não tem nada assim de coisa festiva, o que é que vai acontecer? Simplesmente orar. Orar é chato, eu quero uma coisa nova, eu quero novidade. E aí é que está o problema, porque a solução está em quê? Em a igreja se manter de pé, o quê? Orando. Sem oração o crente não vence, mas é orando que a gente se restabelece, o inimigo é vencido, Deus responde. E olha que aspecto positivo tem aqui no versículo 14: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, unja com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o quê? E até se houver cometido os pecados, serão perdoados. Olha, já duas coisas aqui acontecem, né? Quando a gente se dedica a orar. Se porventura está alguma coisa atingindo o nosso corpo, nós podemos nos adiantar. Não está dizendo aqui que a gente não vai fazer consulta, não vai se tratar, não vai fazer exame, mas primeiro a gente vai consultar o quê? Buscar o médico dos médicos. Tudo que a gente vai fazer, tudo bem, vai para um ortopedista, vai para um cardiologista, mas antes dele tem um Senhor. E a gente ora: Senhor, usa o médico para ele me aconselhar da melhor maneira, para ele tratar desse problema, para ele acertar na medicação, no tratamento que eu preciso.
E Deus também pode fazer de uma maneira surpreendente, de que a gente não sinta mais nada mesmo, e até esqueça de fazer esta consulta, porque está tudo bem, tudo maravilhoso. Glória a Deus, a gente até esquece daquele problema, porque não sente mais, porque o Senhor operou um milagre. Então, se a oração desencadeia, essas coisas boas, aleluia, glória a Deus, o que é que a gente deve fazer? Imitar, aqueles que venceram também da mesma maneira, que lutaram e tem testemunho. Olha, eu venci, eu consegui, Deus me ajudou, Deus me livrou. Quantas coisas aconteceram, e Deus nos livrou de problemas graves na nossa vida, e a gente orou, e aquele mal, o Senhor dissipou, não tem mais aquilo que nos perturbava, já era, já foi embora e não volta nunca mais. Glória a Deus, aleluia. E a oração também aqui, tão importante, que nos ajuda o que também a nos voltar mais para Deus e se afastar do pecado. Olha o que aqui faz. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Olha o que a oração fez, A pessoa cometeu o pecado, foi a Deus orar, e nessa oração disse o que para Deus? Senhor, eu reconheço que errei, que falhei, tem misericórdia de minha vida, sou do meu coração, eu estou arrependido. Qual foi o efeito da oração? Ele sente o perdão de Deus. Tem coisa melhor do que isso? Se sentir perdoado. Nós, muitas vezes na vida, a gente fracassou, e que alívio a gente sente quando é perdoado. Que alívio aquela mulher sentiu, Vai, não peques mais, eu também não te condeno. E ela foi aliviada, Foi livre daquele medo, daquele pavor. Olha o que a oração pode nos ajudar na nossa vida, na nossa caminhada aqui. Glórias a Deus. E o que tem também aqui de positivo nesse texto aqui do capítulo 5, não é somente aquilo que a gente imagina, Não, eu vou orar a Deus porque eu preciso de saúde, e a gente pode então relacionar muitas coisas. E o que é que a oração, olha que aspecto positivo, que generaliza, ou seja, vai muito mais, aqui no versículo 16, na última parte, a oração feita por um justo, faz o quê? Fode muito. Que muito é esse? Que muito é esse? Quando diz muito, a gente lembra desta palavra muito, não é coisa pequena, não é algo assim qualquer não, coisas grandes acontecem. A igreja orando pela nação, a igreja orando por determinadas situações. A igreja na história do mundo orou nos momentos de guerra, nos momentos de aflição, nos momentos difíceis da nação, a igreja orando. A Bíblia está cheia de episódios relevantes, quando o povo de Deus parava para clamar, para invocar o nome do Senhor. O que é que acontecia? Milagres, Deus operava. A Bíblia está cheio, faltaria tempo para a gente relacionar um por um o que Deus fez quando o povo se dedicou à oração. Por isso que a Bíblia nos ensina a orar sem cessar. Mas infelizmente o que tem de crentes que pararam de orar nesta pandemia, que tem de crente abandonar as igrejas, se desviaram do evangelho, ao invés de estar
buscando entrar na batalha onde o fogo mais inflama. Não, eu confio em Deus, Deus vai mudar essa situação. Não vamos nos conformar com o mundo, mas vamos nos unir. Deus está presente, Ele garante a vitória. Deus, nós confiamos no Senhor, nosso Redentor, Ele vive, nós sabemos em que Ele tem crido. E quando a gente pensa desta maneira, Deus acha lugar em nós para agir. E aqui nós vemos esses aspectos positivos que a gente não pode desprezar, e que a gente deve pensar assim: não, eu vou dar lugar a isso. E a Bíblia diz: provar e ver de que o Senhor é bom. Orar aqui, orar em casa, orar em todo lugar. Nunca devemos desprezar, achando, não, isso aí é coisa, apenas algo religiosa, isso aí pode faltar, não tem problema não. Mas se nós estamos buscando ao Senhor de coração, algo que não pode faltar, não somente no culto, mas em nossas vidas, vida de cristão, é orar, mesmo que seja poucos momentos, mas orar. Aleluia. Não é por muito falar que seremos ouvidos, mas um coração contrito e quebrantado o Senhor jamais desprezará. Agora, o que a gente tem que evitar, olha agora, aspecto negativo, hein? Que atrapalha, interrompe, impede e não deixa a gente contemplar a glória de Deus. E a gente tem que ser prudente para evitar estas coisas em nossas vidas. Diz assim, olha o versículo 9. Olha que empecilho na oração. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros. Que adianta a gente estar jejuando, fazendo longas orações, se a gente está guardando esses sentimentos ruins, se queixando uns contra os outros. E aí está a consequência dessa atitude desagradável ao Senhor, para que não sejais condenados. A gente quer ser condenado com o mundo, com Satanás e suas hostes. E aí que a gente tem que evitar, isso é coisa negativa, Não se queixem uns dos outros. Se eu não estar falando assim de coisas que a gente vive na experiência, com as outras pessoas, muitas vezes a gente se queixa, mas está falando de coisas assim que não deve estar a gente dando lugar, promovendo inimizade, perturbação, raízes de amargura. Não, isso é coisa do mundo, que a gente vivia no mundo, assim, promovendo briga, intriga, confusão, perturbação. Não, nós não estamos mais aqui para se prestar a essas coisas ruins. Nós somos promotores da reconciliação, somos filhos da paz, não da confusão. Quando a gente chega, é para promover o quê? As coisas do Senhor, é o perdão, é a unidade de espírito, é a paz, aleluia, é o amor. Nós somos arauto dessas coisas que são do Senhor. Então a gente não pode deixar que isso tome conta dos nossos sentimentos. Sabe por quê? De repente a gente está vivendo desta maneira, em intriga, em inimizade. Olha, o Senhor, olha o que está dizendo aqui, o Senhor está à porta, aleluia. Eis que o juiz está à porta. E quando ele chegar, encontrar a gente dessa maneira, como é que vai ficar? Então cuidado. E outra coisa negativa, olha, que está aqui, confesse as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Não adianta orar porque está devendo, não quer pagar. E aí o que é que acontece? Deixando as pessoas aborrecidas,
com má impressão de nós? E a gente cometeu aquele erro, prejudicou, causou dano, e fica por isso mesmo, não chega para a pessoa, me desculpe, me perdoe. Tudo isso atrapalha a oração. É a vida do casal, um dorme na sala, outro no quarto, aí vem para a igreja com Bíblia na mão. Esta oração, como é que Deus vai responder uma oração dessa? Um brigando com o outro, mas aparentemente para os outros está tudo bem, tudo maravilhoso. Olha que coisa ruim e negativa. É a gente não confessar, não pedir perdão, não pedir desculpa. Como é que a gente vai sarar? Como é que a gente vai contemplar a glória de Deus se a gente está dando lugar ao diabo dessa maneira? É dar lugar às coisas que não são de Deus. E concluindo, o que nós devemos continuar nesse espírito de oração, mesmo na hora difícil, orando. Aqui está versículo 7, olhe só: sede, pois, irmãos, pacientes até a semana que vem, não é isso? Está escrito aí no versículo 7, até amanhã, né? Até a vinda do Senhor. Quando é que Ele vai voltar? Eu não sei. Mas até esse dia chegar, a gente tem que ser paciente. E quando as coisas difíceis acontecerem, corra e ore e busque ao Senhor enquanto se pode achar, e invoque enquanto está perto. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com impaciência, é isso? Até que receba a chuva temporã e seródia. Planta o milho, espera a chuva chegar para ter bom produto da terra. Aí versículo 8 diz: sede, pois, também pacientes, fortaleça os vossos corações. Sabe por quê? A vinda do Senhor está próxima. Aleluia! E Deus não quer nos encontrar em atitude, aleluia, de um servo, um cidadão do céu, aleluia, glórias a Deus. E para que a gente não fique, isso aí eu não tenho paciência não, isso aí não é comigo, eu não sei orar, isso aí é para os mais instruídos, os mais espirituais. Olhe, versículo 17 diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Lembra de Elias? Ele não tinha 3 braços, não tinha 4 olhos. Ele era uma pessoa normal, um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Quando ele orou e pediu a Deus que não chovesse, 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, porque era a vontade do Senhor. Ele orou de novo, o céu deu chuva, a terra produziu o seu fruto. Então, que a gente não venha se desviar desta verdade. Pelo contrário, sempre em atitude de oração, mantendo contato com o Senhor. Se porventura, como diz o versículo 19, alguém entre vós se tem desviado da verdade, se desviou do caminho, quem ganha alma sábio é. E para que a gente tenha sabedoria, uma coisa não pode faltar na nossa vida: oração. E aí o Espírito de Deus nos instrui, e a gente com amor lida com aquela pessoa que está caminhando para o abismo, e consegue, com a ajuda de Deus, converter ele. Aí a Bíblia diz que sabe que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá. Olha o que esta pessoa ia fazer de ruim, era muita coisa, mas através de um instrumento de Deus,
um homem e uma mulher de Deus, todos aqueles pecados que a pessoa iria cometer na sua vida errante, ali, a partir daquele momento que a pessoa que é do Senhor, guiada pelo Espírito de Deus, que está em atitude de oração, ali fala aquela pessoa, lhe dá um conselho e ora por ela, ali o diabo perdeu. Tudo de mal que iria acontecer não vai ter mais, porque a oração do justo tem muito em seus efeitos.